Olá, eu sou o Gustavo Henrique Carreiro dos Santos, autor principal do tema A Influência do Crâniofaringioma no Desenvolvimento da Diabetes Insípidos, e nesse tema eu fui acompanhado pelos coautores André Garrido Campos de Andrade, Ilana da Costa Silva, Tainara Gomes Fernandes de Souza e Ana Beatriz Paes Lima. O orientador foi o Dr. Odil Garrido Campos de Andrade e as instituições envolvidas foram a Universidade Católica de Brasília e a Uniceplac. Para começar a falar sobre esse tema, é muito importante definir o que é craniofaringioma. O craniofaringioma é uma neoplasia maligna, extraxial e não glial que atinge o sistema nervoso, principalmente na região celular, que é a face superior do osso esfenoide, ou no terceiro ventrículo, na cavidade cerebral. E o estudo desse tema é extremamente importante, já que, apesar de ser benigno, uma neoplasia benigna, o seu tratamento é muito complicado devido à sua localização de difícil acesso. E muitas vezes esse tratamento pode gerar complicações, como por exemplo o tema do trabalho, diabetes insípidos. Falando um pouco sobre os objetivos, o objetivo geral é realmente relacionar o craniofaringioma com as diabetes insípidos, com o surgimento dessa patologia. E os objetivos específicos é entender os problemas que estão relacionados ao craniofaringioma que afetam o sistema endócrino do paciente que o faz desenvolver a patologia referida. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura construída a partir de artigos procurados na base de dados Cielo, PubMed e Lilacs. E essa pesquisa de artigos foi feita tanto em inglês quanto em português, dando preferência para os artigos publicados nos últimos 5 anos, e os descritores utilizados foram craniofaringioma, diabetes insípidos, ressecção do craniofaringioma e hormônio antidiurético. Falando agora sobre a discussão, é fato que a localização do craniofaringioma é o causador de todas essas alterações, principalmente as endócrinas, como por exemplo a diabetes insípidos, que é uma doença relacionada à deficiência nos níveis de ADH, seja na produção deste hormônio ou na secreção. E por que isso acontece? Porque, como já foi falado, a localização do craniofaringioma, que geralmente é na região celular ou no terceiro ventrículo, ali na cavidade cerebral, coincide com o hipotálamo, como podemos ver na imagem abaixo, aqui A e B. E nessa região é onde o hormônio é produzido por meio dos núcleos paraventriculares e supraóticos e é secretado pela neurohipófise. Portanto, a localização do craniofaringioma interfere nesse processo fisiológico da produção e secreção da DH, podendo causar diabetes insípidos. Ainda na discussão, nós percebemos por meio desses dados, aferidos abaixo, em pacientes com craniofaringioma, a incidência de diabetes, que no pré-operatório, ou seja, aqueles que não realizaram procedimento cirúrgico, a incidência de diabetes insípidos é de 8 a 35%. E no pós-operatório, esse número sobe para 70 a 90%. E por que essa subida tão grande acontece? Porque no momento da cirurgia, algumas áreas podem ser lesadas porque o craniofaringioma é de difícil acesso, como já foi falado. E essas áreas possuem os osmorreceptores, que controlam os níveis ideais de ADH, podendo causar problema nesse sistema. Outra coisa que esses dados mostram é que, independente de cirurgia ou não, o craniofaringioma é capaz de causar diabetes insípido, sim, tanto pela sua localização quanto pelo seu tratamento. Mas, independente do seu tratamento ser cirúrgico ou não também, o paciente ele deve ser acompanhado de perto, já que os portadores de diabetes insípidos possuem episódios de poliúria, que é o aumento do volume urinário, e polidipsia, que é a sede excessiva. E esses sinais podem servir de alerta tanto para o paciente com craniofaringioma, para saber se ele está desenvolvendo diabetes insípidos, quanto para o paciente que está desconfiando de diabetes insípidos, e essa causa pode ser o craniofaringioma. A detecção de qualquer um desses quadros é extremamente importante para que o tratamento seja o mais efetivo possível e a qualidade de vida do paciente possa ser muito boa. Concluindo, é fato a influência do craniofaringioma no desenvolvimento da diabetes, já que a localização destes causa danos no pleno desenvolvimento do sistema endócrino, se manifestando principalmente na alteração dos níveis de ADH, ocasionando a diabetes insípidos. Aqui estão as referências do nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.